primeiramente, Tony vai tomar no cu. Porra, aí deu caralho agora. Deu a porra mesmo. Posso falar nada. Exato, não posso perder esse embalo, né? Porque senão fica sem graça. Quem gosta de tomar na bunda é você, primeiramente. Não, aí é Daniel, segundamente. Eita. Não sou eu. Aí você é errado. Que história é essa o quê? Você acabou de falar em poucos minutos atrás que se Igor fosse viado e te macetasse, você... Calma aí, rapaz. Aí, velho. Ai, foda-se. Ai, velho. No mundo hipotético. Ah, no mundo real você não macetaria ele se fosse viado então. Você deixaria o brother... Não, se eu fosse viado... Pô, é que a gente se conhece há muito tempo, né, velho? Tipo assim, desde criança. Não ia, ficar, não ia ser... Você deixaria, Daniel? Eu não estrago a amizade, não. Olha que parada! Olha que parada! Aí, que parada, pô. Mano, eu desconfio, tá ligado? Que tudo que a gente passa. Esse cara tá por trás, mano. Desejando toda a desilusão amorosa na vida da gente. Os caras tão de olho, pô. Impressionante, pô. É duas iscas, pô. O sonho do cara é ver o pinto de Tony, em primeiro lugar. Velho. E aí, eita, é verdade. Eu esqueci. João Vitor, por favor, parar. Aí, o otário parou de falar. Calma. Esqueci que temos visitas. Forças ocultas. Calma, tá tudo certo. Foi Foi só no monitor que eu mexi sem querer. Mas vamos lá. Hoje estamos com convidadozinhos especiais aqui, que a gente vai aterrorizar como sempre. Não bastou aterrorizar a Tayla, temos que aterrorizar mais gente, né? Perfeito. Vai dar um pouco a graça. Sejam bem-vindos, meus queridos. Podem se apresentar, depois eu passo para os que não têm tanta importância como o resto de nós. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar nesse grandíssimo podcast dos melhores. A minha prima, Natália. O meu primo. Seja muito bem-vinda. E o nosso queridíssimo amigo também, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Lindo, Muito bom estar tesão. aqui, finalmente. Perfeito. Hoje a gente trouxe um programa um pouquinho diferente pra todo mundo. A gente vai falar sobre um assunto diferente do que a gente fala naturalmente, mas que ainda Mano, a gente tem amigos, né, velho? Incrível, mano. Exato. Para aqueles que duvidavam que a gente fosse louco, não tem amigos. Talvez estejam certos na parte dos loucos, mas amigos a gente sempre consegue achar um outro louquinho ali que dê pra bater também. Mas hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente, mas que a gente tem curiosidade. Então a gente trouxe nossos dois tarólogos do grupo para falarem um pouquinho sobre a história, desde que vocês entraram no mundo do tarô, como é que vocês conheceram. Contar um pouquinho do que levou vocês até, inclusive, se tem alguma coisa especial, se vocês sentiram uma conexão ou algo do tipo. Para explicar também o que vocês puderem, claro, né? Como é que funciona. E também, claro, se divulgarem, né? Aqui é um ambiente livre e que a gente espera que vocês também utilizem e gostem de estar nesse espaço aqui, tá bem? Perfeito, perfeito. O resto do grupo, ninguém liga, mentira. Vamos para o nosso amiguíssimo da direita, Tony Caroço. Da direita é o caralho. Primeiramente. Olha que parada. Segundamente, Palmeiras. E terceiramente, eu tô muito empolgado pro programa de hoje. Faz tempo que eu queria trazer um tópico como esse. Melhor agora com os nossos amigos. E eu tenho muita dúvida porque eu sou muito leigo. Então, acho que é o momento certo para aprendermos juntos. Perfeito. O nosso amigo do Centrão, Igor, se apresente. É mole, véi. E ele não quis se apresentar porque eu falei que era do Centrão. Tudo bem, Igor, deixa você ser do centro-esquerda. Pode falar agora. Acho que o nosso amigo não quer negociar. Ele só quer ser realmente da esquerda. Então você é da esquerda, Igor. Fica à vontade, não tem problema, tá? Agora, se você não falar agora, você é da direita. Pronto. Perfeito. Era o que todos precisávamos, né? Nosso amigo Igor, ele acabou de se assumir perante aqui. Como aqui é um programa ao vivo, né? Provavelmente nosso amigo nos trocou ao vivo pra algo mais importante. Ele foi cagar, com certeza. Você não tem esse espaço pra falar de troca de amigo, não, viu? Tenho. E como eu tenho. Fica na moral, viu? E te abandonei em show não, viu? Fique de boa. Vocês são todos covardes. Jamais. Negativo. Ai, ai. E por outro, nosso amigo da esquerda, Daniel, presente-se. Oi, gente. Muito bom que Donald Trump, né, agora ficou cadelinha do Lula. E é isso. Perfeito. Totalmente dentro do tema. Correto. Sim. Mas é isso, né? Daniel, você já esgotou suas 5 falas. Vou te tirar do podcast. Não, tudo bem. Até a próxima semana, viu? Obrigado. Até. Vamos lá, galera. Enfim, antes de tudo, começar as nossas perguntinhas. Meio tongas, mas vamos fazer. E aí, contem um pouquinho. Como é que vocês conheceram
ou chegaram nesse mundo do tarô? Houve algum amigo, vocês foram só realmente por vocês? Conta aí um pouquinho pra gente, vocês dois, como foi a experiência de cada um pra chegar lá. Vou deixar meu grandíssimo mestre falar primeiro, pode falar. Luiz, Obrigado o pelo mestre. elogio, né? Qualquer um que você recebe assim, ser chamado de mestre. Me vejo longe disso porque ainda sou muito leigo, tô aprendendo bastante ainda sobre tarô. E eu comecei, deixa eu ver, em meados de 2015. Acho Que que isso, foi. amigo, você não é leigo não, pô, tem 10 anos aí de Caraca, a profissão. leiga sou eu. Tenho o tarô há 1 ano. Mas eu sou leigo porque eu comecei a ter contato com o que era o tarô, tipo, o que era o método, o que era o estudo, ou seja, o que seria o tarô de forma mais, assim, rudimentar, uma coisa mais, deixa eu ver, interpessoal, uma coisa mais simples, sobre o que era o tarô, sobre as previsões e coisas assim, mais pela cultura pop, e depois eu fui entrando num rolê mais de tipo, ok, agora eu estou entrando num momento de ocultista, estou aprendendo sobre essas coisas, o que seria isso, e surgiu mais como uma curiosidade, primeiro devido a uma série, e porque eu já estava estudando astrologia nessa época, eu já estava astrologia desde 2014, porque eu era muito, muito fã, eu tipo, cara, nossa, mapa astral, astros, incrível. E aí eu comecei a estudar astrologia e depois, devido a uma série que alguém me recomendou e eu assisti, tinha a parte de tarô, eu fiquei, nossa, mas o que é isso? Que coisa incrível! E fui pesquisar sobre. E aí eu comecei com cartas de baralho normal, eu não comecei com um deck, não comecei com uma coisa assim grandiosa, nem com um livro de estudos, eu simplesmente peguei baralho comum que a gente joga pra, tipo, 21, coisas assim, e comecei a ler. Pegava as palavras principais, as chaves, né? Para cada significado de cada carta, e ia aprendendo, né? Com aquele baralho comum. Depois, aí eu fui começando a tirar com meus amigos da escola. Eu vi que tava dando certo, tipo, todo mundo, tipo... como é que você sabe isso? Cara, eu só estou lendo o que as cartas estão dizendo. Eu não sei, não sei nada de sua vida. E olha que eu não sou fofoqueiro. Só quando a coisa me interessa, né? Mas eu fui aprendendo assim, foi uma coisa bem simples. Até que eu comprei meu primeiro deck. Quando eu comprei meu primeiro deck, eu comprei o que na pandemia, em 2020. E isso eu já tava bem por dentro do ocultismo, da espiritualidade. Eu já era bem por dentro, já me declarava bruxo nessa época. Hoje em dia revisito o conceito, revejo, porque eu não sei em qual conceito ainda estou inserido, porque são várias coisas, porque entra na alta magia, baixa magia, isso é um rolê pra outra hora, assim, sabe, porque é bem denso. E nessa época vinha muito essa parte do tarô, então eu fui aprendendo assim, tipo, fazendo curso, lendo livro, tem muito livro, assim, que são ótimos, agora eu não sei um pra citar. Mas assim, eu fui pegando muito pela oralidade, porque o tarô sobreviveu, muitas coisas sobreviveram, né, desde a antiguidade, através da oralidade e das tradições das ordens iniciáticas, que é uma coisa muito importante ser falada, que o tarô era a ferramenta de você ser iniciado dentro dessas ordens. Então era meio que um rito de passagem. E se alguém escutar e, assim, puder me corrigir se eu estiver errado, eu acredito que seja assim ainda. Talvez de outros métodos e tudo mais, que não necessariamente leve a você construir seu próprio tarô, porque antigamente era muito comum você construir seu próprio deck, você pintar e tal. Inclusive o tarô de Waite, ele é assim, ele surgiu através disso. De Waite, estava numa ordem iniciática, eu não lembro qual, e ele construiu o tarô baseado na Kabbalah, e a partir dessa criação foi que ele desenvolveu o próprio tarô dele, que era para entrar, ou seja, ser iniciado nessa ordem. E surgiu esse grande, assim, nome dentro do tarô. E vão surgindo outros e acabam discordando porque são muitas mentes, muitas, como eu posso dizer, muitos arquétipos, muitas representações que às vezes divergem pela cultura e pela representação em si. E meu caminho veio daí, tipo, voltando atrás, né, porque eu acabei desviando o assunto.
Imagina. E eu comecei a trabalhar com tarô assim, de em pouco em pouco. Nunca foi algo muito focado. Eu vim atender profissionalmente como tarólogo em 2022. Tirava bastante, principalmente dos meus amigos de faculdade e para alguns mentores meus. E aí eu fui ganhando a confiança, de verdade, atendendo o pessoal, fui ressignificando meu valor também. A partir dessa ressignificação, eu fui criando mais coragem para divulgar no Instagram. E hoje em dia eu sei o valor do meu trabalho, porque, acredite quem quiser, eu nunca errei uma previsão até hoje. Inclusive de um mestrado que foi para a USP, eu acertei. Então, eu acho que eu jogo bem. Eu acho, né? Não tenho certeza. Arrasou. Mas, deixa eu ver o que eu lembro mais. Eu tive que parar a minha jornada porque acabei tendo problemas de saúde e estou um pouco afastado. E pretendo retornar no que vem. Agora passo para minha pupila. Perfeito. É muito interessante, tipo, ele escutar, né, a história dele, porque assim, eu não conhecia exatamente como que ele entrou nesse mundo. E ouvindo ele escutar, falando tudo do início, eu vejo o quanto que foi diferente pra mim, e que isso é o mais interessante, porque o tarô, ele se manifesta na vida de cada tarólogo de uma forma extremamente diferente, que é realmente um chamado, sabe? E pra mim foi, assim, foi muito curiosidade. Eu sempre escutei falar de tarô, sempre me interessei muito em mundo místico, conheci a bruxaria, coisas mais assim, né, nesse mundo mais espiritual, e sempre teve muito envolvida. Eu não lembro exatamente o ponto de partida disso, mas em todo momento na minha vida isso esteve presente, e de uns anos pra cá isso foi se intensificando, essa curiosidade, esse interesse pelo tarô em si. E aí, quando foi ano passado, eu virei pra Cadu, e se você me der um de presente? E aí, eu te ajudo aqui. Aí ele virou, rapaz, vamos, eu vou lhe dar um de presente. Eu falei, então tá certo. Só que eu já tinha tido experiências com tarô antes, de pessoas próximas a mim que também estavam aprendendo a jogar e me usavam como cobaia também. Tipo, você quer uma tiragem? Eu quero, vamos. E aí, isso também intensificou muito minha curiosidade. Teve um momento muito interessante que em uma dessas tiragens que fizeram pra mim, a pessoa virou pra mim e falou assim, eu acho que você tem uma cara muito que iria se dar bem com tarô. Faz o seguinte, eu vou virar aqui 2 cartas pra você e você vai me falar o que ela tá dizendo a partir de tal contexto. Eu falei, tá certo. E aí eu fui falando e ele, caraca, você acertou, você já estudou? Eu falei, não, nunca estudei, tô vendo aqui e tá vindo da minha cabeça, eu tô falando. E o interessante foi que isso aconteceu a mesma coisa com o meu mestre. Meu mestre fez esse mesmo teste comigo e também passei. Então, no ano passado, que foi quando eu tive o tarô, quando eu consegui pegar mesmo o tarô físico, foi que eu comecei a estudar de fato, foi que eu comecei a ver as cartas, entender cada uma, e assim, para você ter um deck, na minha concepção, o seu primeiro, pelo menos é você se identificar com aquele deck, porque cada deck é diferente, tem decks temáticos, tem os tradicionais, que são mais antigos, né, que existem 2. O tarô de Marcélia e o tarô de Rider-Waite Smith. Esses 2 são os mais velhos e são, assim, os padrões para serem feitos outros decks modernos. E aí, o que eu tenho, o único que eu tenho, meu primeiro foi o que eu me identifiquei, que é o tarô dos gnomos. Ele é bem temático mesmo. E é assim, as cartas elas vão conversando com você, apesar delas ter sua própria linguagem, mas cada tarólogo tem sua interpretação, sua leitura das cartas, e assim que você vai cada vez mais se identificando e se apaixonando por esse mundo do tarô, que foi o que aconteceu comigo. Pô, bem... Você falou que tem 2 tipos. Qual a diferença entre eles? O de Marcélia e o Rider-Waite, que eu falei? Aham. Cara, então, o Marcélia, digamos que ela é o primeiro de fato, porque assim, pra falar um pouco sobre isso, eu quero voltar um pouco antes sobre a origem e a história do tarô. Porque assim, na verdade, o tarô, ele foi primeiro
feito, entre aspas, como um jogo normal de cartas, que nem a gente conhece baralho de naipe, né? E o Luiz até falou assim que ele começou a jogar com baralho de naipes. O que seriam esses baralhos de naipes? Seriam os arcanos menores que a gente tem no tarô. Depois foram implementados os arcanos maiores, que são 22 cartas. E aí, com as 78 cartas somadas, né, a gente tem um tarô conhecido hoje em dia. Para chegar nesse tarô, é para ter isso aqui, esse baralho de tarô. Aí o primeiro foi, na verdade, um chamado Visconti Sforza, que ele foi um presente de casamento à corte. Essas duas famílias que iam se casar, Visconti e Sforza. Então, depois de um tempo, começou, né, a ter mais esse interesse sobre essas cartas e tudo mais. E aí começaram a deixar mais definidinho esses baralhos, até chegou o tarô finalmente. E aí o primeiro tarô é esse de Marsella. Fala assim, não, calma, tarô de verdade é o de Marsella. E aí, depois do de Marsella, que veio o Rider-Waite-Smith. O Rider-Waite-Smith, ele veio já com um tom mais místico, mais ocultista, porque, como eu disse, o baralho de tarô, ele foi feito para jogar sem tom de adivinhação, nem nada do tipo. Era só jogar mesmo, chegar ali, vamos aqui brincar, vamos. Pegava esses baralhos. Com o passar do tempo foi adicionando um tom mais ocultista, mais divinatório, né? E aí a diferença desses dois é basicamente isso. Aqui o de Marsella, ele, vamos dizer, que é um tradicional, e o Rider-Waite-Smith, ele é um tarô mais ocultista, é utilizado basicamente como o padrão dos decks atuais modernos. Entendi. Pô, essa relação que vocês falam do baralho é algo muito engraçado, porque parece que o baralho ele tem uma característica especial para vocês que estão tirando as cartas. Ele cria meio que uma relação. Eu lembro que eu cheguei a conversar com vocês um pouquinho antes até mesmo de bolar essa ideia do podcast, mas eu queria que vocês contassem, né, essa relação que é desenvolvida entre a pessoa que está tirando as cartas e o baralho que pertence a ela, porque aquele baralho parece que ele cria como se fosse um vínculo sanguíneo àquela pessoa. Então, é como se aquele baralho não só não pudesse ser pego por outra pessoa, como se para até mesmo outro tarólogo ele não fizesse sentido, porque ele já tem meio que um CPF, algo assim, registrado. Então que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que funciona essa relação, tanto você e Luiz, do baralho, e o leitor, o próprio leitor, o tarólogo, se for o termo correto, desse baralho. E aí, amigo, quer começar? Primeiramente, eu quero dizer que eu tô muito orgulhoso da minha pupila. E, assim, gente, nossa, sério, velho. Não tem outras palavras a não ser, eu tô orgulhoso de vocês. Pelo tanto que você muito obrigada. Em segundo, essa questão do vínculo, dessa relação, ela é como se o instrumento, aquela ferramenta, ela se tornasse parte de você, do uso, de tanto você usar, de tanto você acabar se expressando com ela e ela com você, meio que fica os dois em um, sabe? É uma relação como se fosse kármica até, uma coisa de almas, porque eu sinto isso com o meu tarô, que eu posso ler o meu tarô, tipo, eu sinto ele conversando comigo, apesar de ler pelas imagens, mas como se fosse uma telepatia mesmo. Eu sinto o que ele está pensando, eu sinto o que ele está sentindo realmente, porque eu vejo as expressões, os sentimentos, eu consigo ter essa percepção. Eu acredito que isso é muito de tarólogo para tarólogo, mas é o que eu sinto, é um vínculo muito grande, é como se você tivesse um relacionamento mesmo, um relacionamento com o tarô, e através desse relacionamento que vocês têm, vocês vão desenvolvendo certas dinâmicas que funcionam para o tarólogo e funcionam para o consulente, porque os consulentes vão acabar sendo atraídos por essa dinâmica, porque as pessoas vão sentir essa dinâmica entre vocês e que vai funcionar com o consulente, então vai ser uma energia que vai acabar se perpetuando, vai atraindo essa conversa, essa fluidez. Eu vejo assim. E é muito gostoso. Sério, é você sentir como se você tivesse outra mão, outro membro, e que você pudesse utilizar, porque ele faz parte de você. É uma conexão que vai além do corpo. É extrasensória, sabe? Tipo, beleza, tô aqui, eu tô sentindo de longe.
eu tô aqui na Bahia e eu tô sentindo meu tarô em Sergipe, tipo, bem longe. Eu sei que ele tá lá, eu sei se alguém passa perto ou coisa assim, porque ele faz parte de mim. É como se ele fosse uma parte das minhas células também. Eu já cheguei nesse nível, eu criei esse nível, eu não sei dizer a vocês direito, mas faz parte de mim. Eu vejo assim. Foi que nem eu disse, né? Quando a pessoa tem o primeiro deck, que depende muito de pessoa pra pessoa, mas pra mim, eu queria muito que eu sentisse a conexão com o meu primeiro deck. Então, se for pra eu ter um baralho, é que seja eu e ele. E eu já senti essa conexão quando eu vi no computador, assim, eu procurando mesmo qual deck que eu queria. Aí eu olhei pra esse, eu bati o olho e falei, é esse, eu quero esse, vai ser esse daqui, não tem pra onde correr. Parei de procurar. E quando eu peguei ele, assim, foi imediato mesmo, que como se fossem amigos de longa data, se revendo, assim, é muito louca a sensação. E à medida que você vai trabalhando com ele, você vai tirando e tudo mais, você vai criando essa conexão mais forte. E aí foi que nem a gente conversou, né, daquela vez, eu falei a mesma coisa, que nem amizade, assim, quanto mais você vê a pessoa, você convive, mais vocês vão criando uma relação, uma conexão, vocês vão se entendendo. E com o tarô é a mesma coisa. E assim, quando você pega o tarô e você tá aprendendo sobre o tarô, você inicia tirando pra você mesmo, né? Porque você tá aprendendo ali, então se você errar, é você com você mesmo, você se vira com você se resolve com você mesma. E aí você vai aprender, você vai tirando pra você mesmo, você vai criando essa linguagem. O tarô, ele tem a leitura técnica, então cada carta, ela tem suas palavras-chave, seus significados, simbologias, mas acaba que você cria uma linguagem própria com vocês dois. E ele sabe também, o baralho, ele sabe quando você vai interpretar de tal forma aquela carta específica, independente do significado dela. Então você vai criando essa coisa, assim, essa conexão com ela, essa amizade mesmo. E com a questão do consulente, é assim, é muito de tarólogo para tarólogo sobre o consulente ou outras pessoas pegarem ou não no seu tarô. Eu particularmente não gosto porque é pessoal, é íntimo, essa coisa da energia ali da gente conversando. E aí tem tarólogo que não liga, né? Tem tarólogo que prefere que, por exemplo, tô aqui tirando para um consulente e para que essa tiragem seja melhor e seja mais significativa, eu quero que o consulente pegue no baralho, divida no meio e escolha as cartas. E aí vai de trabalho de tarólogo para tarólogo. A mesma coisa acontece de, por exemplo, eu posso trabalhar muito bem, mas se um consulente vier e ele não gostar da minha dinâmica de trabalho, ele não vai continuar comigo. E isso reflete essa conexão assim com o tarô. Eu acho isso muito interessante porque essa conexão mesmo, ela expande muito, não só com o tarólogo, com o deck, mas com o consulente, com quem tá ali perto, sabe? Perfeito, não? Muito interessante. Isso até me levanta uma outra questão. Você puxou um assunto muito bom, que eu queria também ouvir um pouco mais de vocês. Claro que eu sei que existe todo um sigilo, óbvio, vocês não podem, né? Assim como qualquer outra questão, não é possível divulgar o que vocês falam para uma pessoa, até porque isso também ficaria um pouco referente a essa, acho que a gente chama da ética profissional mesmo. Ética, isso. Eu queria entender um pouquinho como essa questão da ética funciona pra vocês e o que vocês pudessem falar, tá? Porque eu sei que muita coisa, óbvio, vocês não podem falar, mas assim, a leitura da carta, ela funciona como pra vocês? Porque pelo que você me explicou, você falou agora, e o que o Luiz também me falou, uma mesma carta pode ter um significado pra uma pessoa que não tenha para outra. Então, como é que vocês decidem, como é que vocês entendem? Eu sei que pelo que vocês me falam, há muito do sentimento, mas assim, tirando essa parte do sentimento, como é que vocês fazem essa leitura e essa questão da ética também de, a carta me falou algo que talvez seja um pouquinho perigoso. Ou então assim, essa pessoa talvez não esteja pronta para ouvir isso. Vocês já passaram por uma situação assim? Se vocês quiserem até embalar junto com a questão de contar como é que foi a primeira tiragem de vocês, ou se vocês tiveram alguma tiragem específica, que houve algo que vocês se puseram à prova, sem, claro, né, revelar essa questão da outra pessoa, que eu sei que pra vocês não é uma opção. Cara, isso que você perguntou é muito interessante. Porque, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei muito preocupada antes de começar a abrir, né, é recente que eu abri pra tirar pra outras pessoas. E
eu tinha muita preocupação, tipo, como eu deveria me portar profissionalmente. Fui atrás, assim, disso, de procurar entender mais, e é uma coisa básica, é assim, o que acontece na consulta fica entre vocês dois, independente de quem seja. Se for pessoa muito próxima, se for familiar, se for, sei lá, sua cunhada, seja, sabe, alguém assim relacionado a um familiar seu e aí acabe falando coisas constrangedoras ou o que seja, mas naquele espaço não existe familiar, não existe amizade, existe a relação de tarólogo e consulente. Inclusive, essa foi uma coisa que eu postei no meu Instagram do tarô, que eu queria deixar isso muito claro pra, né, às vezes tem aquele receio, ai, poxa, mas ela me conhece tanto, então, ela conhece fulano, então eu não quero falar sobre isso. E aí eu deixo claro, tipo, olha, a partir do momento que eu tô tirando pra você, você não tem nenhuma relação comigo em questão sanguínea ou proximidade. Aqui é profissional e o que acontece aqui não sai daqui de jeito nenhum. Então a questão da ética é isso, sabe? É aquele assunto ficar ali entre vocês. E outra coisa, quando a gente fala, se o tarô ele vai falar algo constrangedor, vai revelar alguma coisa, né? Alguma coisa do tipo. É assim, você tem acordos que pode fazer com o seu tarô. Então, você não se sente confortável de fazer tiragem de gravidez, de traição, de morte. Então, o seu tarô, ele não vai lhe mostrar isso. Isso é claro. Ou então, você combina aqui. Se você quiser falar sobre morte ou sobre coisas, né, assuntos mais pesados, assuntos mais complicados e delicados, você vai combinando cartas que podem significar esses assuntos. Então, se eu tirar tal carta, juntamente com outra carta, isso significa que tem uma probabilidade de gravidez ali, e assim vai. Mas isso você pode também acordar com o consulente. Então, pode vir gente querendo falar, eu quero saber se fulano tá me traindo. Aí você fala, olha, eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho tirando esse tipo de assunto. E aí vai acontecendo essas conversas assim. E quando você falou da primeira tiragem, foi muito engraçado, assim, a primeira vez que eu tirei mesmo pra alguém, eu posso falar, foi tranquilo, foi com meus pais. E aí foi muito engraçado, porque eu virei com eles e falei assim, olha, eu nunca tirei pra alguém, só tô tirando pra mim, eu não sei se vai acertar pra vocês não, mas aí meus pais, não, pode jogar e confia, eu falei, tá certo. E eles, né, aquela coisa, né, brincando e rindo, isso aí vai prever meu futuro, cadê os números da Mega e não sei o que lá, não sei o que lá, tá bom. Vamos tirar aqui. E aí foram fazendo as perguntas, né? Fizeram as perguntas e engraçado foi que começaram rindo, começaram brincando e zoando. No final, meu pai já estava no sofá quase chorando, pensativo, reflexivo. E a mãe chorou também. E aí isso foi uma coisa que me impactou muito, porque eu achei muito engraçado a forma como o tarô impactou do jeito de, caraca, ela estava certa, ela está certa no que ela estava falando, isso aí funciona realmente. E ver essa reação pessoalmente assim é impagável, ainda mais para a primeira tiragem, né? Pô, que incrível. Não, realmente, pra gente tá de fora, né, porque a gente que não entende, o meu caso, o caso de Tony, né, acho que o Dia também falou agora que ele não tem muito conhecimento, de Igor, de Daniel, pra gente sempre é um vislumbre, porque a gente, como a gente não entende, ao menos eu, né, eu sei que Tony tem um pouquinho mais ali de caminho pelo chão, mas é muito engraçado quando eu vejo vocês falando sobre, porque pra mim ali tem muito estigma que a gente tem, quem tá de fora. Tem muita questão da própria crença, né? A gente acreditar que um baralho de cartas consegue dizer ou descobrir algo. E quando a gente fala de estigma, não vai nem somente nas questões assim, sobre a tiragem de cartas, sobre a gente poderia ter pontos mais bestas. Como até te falei pra vocês que a gente conversou, tá, gente? Pra quem não sabe, a gente conversou, teve um dia que a gente se encontrou. E foi até o dia que eu falei assim, gente, a gente precisa fazer um podcast sobre isso, porque realmente é um tema que ele abrange muita coisa, e tem muito estigma que precisa ser quebrado. E eu até brinquei com a Natália, falei assim, pô, a carta de morte sempre é alguma coisa ruim. E a Natália falou, pô, amigo, na verdade nem é coisa ruim. Eu falei, pô, inacreditável que uma carta de morte não seja algo ruim. Então existe também esse estigma sobre a carta de morte, acho que a carta de torre também tem muito desse estigma levado, então... Mas a carta de torre realmente, aí você já pesa um pouco o rolê. Pesou o clima, né? Pesou o clima. Se então, sair morte com torre... Olha que parada. Diabo. E botar o diabo, pronto. Olha, você junta torre, diabo e
a morte. Meu o Deus do trio. céu. O baralho diz assim, então, Aí você não há chora, muito você o que sempre fazer. chora. Não há muito o que fazer aqui, entendeu? É. Eu infartando imediatamente. Pô, eu tenho uma pergunta. Ferreira me citou aí. Só que eu acho que não é o meu momento de falar, é o momento dos nossos convidados. Então, cara, deixa eu fazer um adendo aqui muito engraçado, porque assim, eu escuto, né? O podcast, e aí eu tô achando incrível que tá todo mundo muito calado. E eu tô me perguntando aqui se é medo, se é tipo, meu Deus, será que eu vou falar alguma bosta? Eu tô achando incrível esse silêncio que tá Pelo aqui. contrário. Não, É pelo o respeito, né? Porque aqui são primatas conversando, né? Mas como a Entendo. gente não É recebe porque o assunto visita é sempre, muito bom. Aí De se fato. fosse assunto ruim, então a a gente gente ia tá fazer piada. aprendendo. De fato. Pra gente realmente é Entendo. sempre bom não receber somente gente de fora, como também tirar dúvidas que a gente mesmo tem no dia a dia. A Realmente. gente não parar pra pesquisar e às vezes é melhor até falar com alguém que de fato entenda sobre o assunto. Então trazer você, Luiz, pra cá foi uma ideia muito boa, está sendo muito boa. Então por isso que a gente realmente tá encalado, porque a gente tá tentando entender realmente. Eu mesmo tô tentando tirar uns estigmas que eu mesmo tenho sobre. É E aí nada normal. melhor que ouvir vocês. Então, assim, a gente escuta muito, né? Eu não vou um programa que tu não vai fazer uma pergunta, mas a gente sempre escuta muita coisa, então a gente precisa filtrar muito o que a gente escuta. Então nada melhor também do que sentar à frente de alguém e dizer assim, ó, eu quero que você me realmente conte agora na prática como é que funciona. Então é mais por isso mesmo. Sim. Tony, meu querido, faça a Não, pergunta. puxando o gancho aí do que você falou e do que Natália falou, do que a gente tá tão quieto, eu não sei se eu já comentei aqui, e provavelmente eu não vá comentar em algum outro programa, mas eu sou médium, e Natália sabe disso, não sei se Luiz Uhum. sabe, e Sei. eu sou cientista das religiões, eu sempre estudo. Eu tenho tarô aqui, só que eu ainda não tive tempo de estudar. Caraca, que massa. E eu tenho há 1 ano, eu acho, e ele tá lacrado ainda. Tem qual? É o de Wait, eu acho. O tradicional mesmo? O tradicional, da caixa tá massa amarela. demais. Tá ótimo, filho. Perfeito. Tá muito... Só que eu ainda não tive tempo de chegar lá, na parte do estudo. Então, já vou adiantar aqui com vocês. Vamos agilizar isso aí. De fato, Uhum. usam muito o termo oráculo. Então, eu queria saber de Uhum. vocês o que seria o oráculo e, aproveitando esse gancho, se, já que ele tem um caráter adivinatório ou instrutivo, como vocês enxergam essa relação? Tem algo espiritual, algo sobrenatural? Tem como vocês explicarem o que vai além do baralho, do físico? Então, a questão do oráculo é muito bom você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que chama qualquer oráculo de tarô, mas não é bem assim. Tarô é tarô, oráculo é oráculo. Oráculo é método também de divinação e também de contato com as divindades, que possamos dizer assim. E vamos lá, tem o baralho cigano, que eu esqueci o nome agora. Sim, eu tenho também, inclusive. Ótimo. Ele é um oráculo porque ele é utilizado para ter os momentos espirituais, ou seja, de você utilizar para aprofundamento de si mesmo e também de você ter contato com o teu futuro, teu passado, teu presente, para você entender, fazer um panorama melhor da sua vida, certo? Isso aí ele é um oráculo. E há muitos conceitos por trás do oráculo em si. É porque agora, assim, para explicar mesmo, eu vou fugir da temática. Mas o baralho cigano, apelidado assim, ele é um exemplo de um oráculo que ele não é o tarô. O pessoal pensa que ele é o tarô. Lenormand, se eu não me engano, né? Isso, esse mesmo. Muito bem, muito obrigado, Tony. Não. Ele é um oráculo porque ele trabalha com método de divinação, de aprofundamento espiritual e para outros processos também. Só que ele não é um tarô, porque o tarô consiste em quê? Na 78, 72, alguma coisa assim. Eu já esqueci. 78, né? Pronto, bem lembrado. São 78 cartas que são fundadas nos arcanos maiores e menores e tem a construção por trás da Kabbalah, que faz muito parte o método judaico, eu esqueci agora. Enfim, que representa os caminhos da árvore divina, que foi esse método usado para fazer o tarô, essa parte que é o estudo da árvore divina, que vem dos rabinos
judaicos. Isso foi utilizado para criar, e por isso ele recebe o nome de tarô, né? Ele vem dessa construção, por isso que ele é um oráculo e ele tem um nome próprio que é o tarô, mas ele é um oráculo mesmo assim. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para não dizer, e tudo é tarô. Não. Temos o tarô, que é o Marcélia ou o Waite, que são os dois galhos principais que formam o resto, e temos os oráculos, que usam os outros decks, assim, que são com menos ou com mais cartas. Mas o padrão tarô são as 78 cartas e baseadas na Kabbalah. E aí temos o quê? O dos anjos, oráculo dos anjos, oráculo dos dragões e por aí vai, porque são baseados em outras estruturas. E o oráculo vem desde da Grécia Antiga e Roma, Egito, você vai aprofundando bem antes de Cristo, porque essas ciências ocultas, esses estudos, estão presentes na humanidade há muito, muito tempo. O oráculo, ele é aquela conexão do ser humano com o divino, ele é o representante, ele é a voz do divino. Muito do oráculo a gente tem assim da representação de Apolo, que era o deus do futuro, das poesias, das músicas. Ele tinha os oráculos que recebiam suas instruções, que recebiam digamos assim, energia divina para poder comunicar às pessoas o seu futuro, o seu destino. E também tem a parte de Odin, quando a gente vai para as runas, que também é um oráculo. As runas são os oráculos ali que podem prever o futuro, que trabalham no alfabeto celta, se eu não me engano. Então vem muito disso. O oráculo, ele é aquela pessoa, era aquela energia, por isso que a gente também tem essa distinção de oraculista e oráculo, que é o instrumento, ou seja, temos o tarô, que é um oráculo, e tem o oraculista que manuseia o instrumento. E antigamente o oráculo, ele já era a pessoa em si, que trazia, que era o porta-voz, né, da voz divina, e trazia todas as profecias. Por isso que Apolo era conhecido também como o deus das profecias. Acho que era. E a gente pode ver até no filme Matrix, né? Que a gente tem o oráculo no filme, que ele já traz todas as possibilidades, todos os eventuais, ele sabe tudo. Então, vem muito daquela questão da escolha também estar presente no tarô. Eu queria fazer um adendo disso, que eu achei muito interessante, assim, estudando, né, a história do tarô. Que a gente tem essa imagem do tarô como se fosse uma coisa bem misteriosa, ele é repleto de simbologias. E assim como é visto o tarô, é assim a sua história também, a sua origem, porque não tem nada datado, não tem nada realmente, de fato, como foi a origem. Ninguém sabe quem realmente criou o tarô, como ele foi criado. Apenas tem hipóteses, tem teses. E o interessante é que, assim, o que se tem mais comprovado é que o tarô, ele nasceu na Itália lá no século XIV. E só que nesse tempo ele era usado para jogar, né? Só aqui de diversão, que nem o baralho de naipes que a gente joga atualmente. E aí ele também era muito utilizado para dar de presente, que nem foi o que eu comentei do Visconde Sforza. E ele era dado de presente para a corte ou pela corte, sempre para a galera mais nobre. E era feito tudo à mão. Então eram cartas encomendadas, cartas feitas à mão, muitas vezes com vestígios ali de ouro, né? De materiais mais ricos, assim. E com o passar do tempo foi ficando mais popular, foi que foi mudando mais o baralho, foi que foi chegando nessa forma do tarô em si. E aí, como eu disse, o tarô, ele na verdade nasceu como uma diversão. Ele foi ter um caráter mais divinatório lá pelo século 18, 19, sabe? Então, todo esse tempo aí ele foi utilizado só para usar mesmo. A questão do oráculo o oráculo, ele é qualquer método, né, de adivinhação. E aí, isso vem desde antes, realmente. Então, o oráculo sempre foi utilizado como, vamos dizer, as interpretações de sonho,
com ossinhos também, então faziam jogos ali com ossinhos para saber a sorte, com dados também, já foram utilizados dados para prever sorte. Tiveram alguns materiais também, já teve um livro feito antigamente sobre adivinhação com dados. Então, começou mais ou menos por aí, só que o tarô ele vai começar mesmo como essa diversão e lá pelo século XVIII, XIX vai ter um caráter mais que vão começar, na verdade, a se basear, a relacionar, na verdade, com a cabala, com outras coisas mais espirituais e místicas, assim. Mas não necessariamente que o tarô tenha sido, né, feito a partir dessas coisas, porque não é nada comprovado, nem muito menos os hebraicos, que são os que fizeram, né, toda a definição da cabala, que é realmente esse caminho espiritual, são 22 caminhos espirituais até a ascensão, que acharam essa relação com o tarô, mas eles não tem nada comprovado, nem nada falado, né, mencionado sobre o tarô. Então não existe, de fato, uma relação tão comprovada historicamente. Mas o Rider-Waite, o Waite, na verdade, quando ele fez o tarô, ele já fez baseado, sim, na cabala, já fez baseado mais nesse tarô, nessa questão mais mística, mais esotérica, assim. E aí, por isso que conseguem relacionar tão bem o tarô com a cabala. Então, o tarô, ele é uma junção de números com simbologias, com imagens. Isso. E a interpretação e originalmente não haviam números. Originalmente eram só símbolos, sabe? Só representações. Dizem que o tarô, ele pode ter uma relação ali de ter sido criada a partir dos jogos dos sarracenos, os jogos dos mamelucos, que são cartas muito interessantes, que ele só tem representações simbólicas mesmo, não tem personagens, não tem representações físicas mesmo, sabe? De humanos, assim, que nem tem o tarô hoje em dia. Mas tem uma relação ali com os arcanos menores. E aí, como a gente falou, os arcanos menores, eles são as 56 cartas, com naipes iguais a baralhos mesmo, que são jogados atualmente. Só as 22 cartas dos arcanos maiores é que são implementados à parte para complementar, assim, para fazer o tarô de fato, que aí é puramente do tarô. Lembrei também sobre essa questão do baralho cigano. Cara, então, o Lenormand, na verdade, é uma mulher. É a Mademoiselle Lenormand. Ela conheceu, né, ela também partiu já desse mundo esotérico, ela já se interessava muito por baralho, pelo tarô também, que já estava começando a existir ali também, e aí ela começou a fazer tiragens, né, começou a implementar seus métodos e fazer essas tiragens para a corte também, e com isso ela se popularizou de uma forma tão grande que começaram a fazer baralhos e utilizar o nome dela para fazer essas cartas. Então, vendiam esses baralhos com o nome de Lenormand, mas ela nunca chegou a fazer um baralho de fato. Quando ela começou a implementar essas tiragens, né, a se popularizar assim, ela começou com o que é chamado também de Sibila italiana. Sibila francesa? Não lembro se é italiana ou francesa. Não sei se vocês já escutaram, que também é um jogo de cartas. É como se fosse ali um meio termo do tarô e do baralho cigano. Depois que ela morreu, foi que fizeram o baralho cigano. Então foi inspirado no que ela fazia. Exatamente. O baralho cigano, ele tem 36 cartas, né? Não me lembro. São 36 ou 32? Não sei, algo do tipo. Por aí. E aí é mais objetivo, né, o baralho cigano. E até onde eu fui, eu não sei se com todos são assim, mas eu eu entendi que o baralho cigano uma entidade chega junto. Não necessariamente precisa
Mas eu entendi que chega. Como vocês enxergam isso e se no tarô é assim também? E aí, amigo? Cara, vai depender muito, muito, muito mesmo. Eu acho que vai de tarólogo, oraculista. Eu vou falar de uma forma mais abrangente, de oraculista para oraculista. Eu acho que no baralho cigano tem muito da questão, assim, a gente vê o pessoal das religiões de matriz africana utilizarem muito com a linha de esquerda, né? Com as pombagiras, exus e coisas assim, com as entidades, mas não necessariamente você precisa de uma entidade para você poder jogar realmente. Mas com a entidade próxima facilita o jogo. Porque pense, é um ser que já viveu há centenas de anos, é alguém que está com passe livre no mundo espiritual, que tem como ir e vir e trazer informações, e ela tá ali como base de proteção para você. Porque temos o quê? A questão egrégora. A gente tem as crenças, né? Digamos assim, eu faço parte de determinada religião e eu estou alimentando aquela egrégora, ou seja, aquela consciência da religião. Estou depositando minha fé, minha energia e de volta ela também devolve isso, porque são as junções de várias mentes, de várias energias em uma só crença, em uma só mentalidade. E isso devolve energia para você também. A energia dos milagres vem muito disso. Que vem dessa força, dessa egrégora. E na questão de leituras com entidades, é isso que acontece. As entidades, elas vêm como proteção, vêm como ajudas e também puxam a energia da egrégora para você. Você tem aquela conexão, facilita a questão, mas não necessariamente você precisa ser médium, ter alguma entidade para você fazer a leitura. Você pode ler independente de ter entidade sim ou não. É uma coisa assim, é um fato presente, mas ajuda. Assim, você consegue sentir quando você vai ler para algum consulente e ele tá com alguma entidade e ela quer falar alguma coisa para você, ela vai falar, independente. Seja no tarô, seja para você que tem clarovidência ou que consegue escutar ou ver mesmo, né? Mas vai aparecer. Isso eu já senti. Uma vez eu também já senti uma entidade incorporando em mim. Foi meu primeiro contato com energia e foi intenso, porque eu tava lendo pra uma amiga minha e, tipo assim, eu estava consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Eu estava consciente porque eu estava dentro do meu corpo, mas eu estava sentindo alguém falar por mim. É como se fosse outra pessoa. E ao mesmo tempo eu sentia que era eu. É muito confuso e muito engraçado, mas você sente a transformação de energia. É muito legal. E essa questão de entidade, eu acho que é só isso que eu tenho que comentar. E você, Natália? Eu acho que é que nem você falou, né? Não necessariamente é pra ter uma entidade ali, não é obrigatório. É aquela coisa, a crença de cada um vai determinar a forma como ela joga, a forma como ela interpreta. E, por exemplo, tem gente que vai trabalhar com tarô, com baralho cigano, puramente de forma técnica ali, assim como as cartas são. Elas têm as suas simbologias técnicas, né? Vamos dizer, padrão, assim, já definido. E pode trabalhar muito bem. Tem tarólogos que vão trabalhar de uma forma mais técnica, que são muito melhores do que aqueles que se dizem que estão com entidade do lado, ou com intuição, enfim, vai depender muito de cartomante para cartomante, sabe? E na minha visão, assim, da forma como eu trabalho, eu gosto muito de misturar duas coisas. Então, eu gosto muito da questão técnica, de uma coisa mais psicológica ali, que nem o tarô, ele também tem uma pegada ali de arquétipos, né, de Jung. Sim. Assim como também eu gosto muito de colocar uma intuição ali. E aí já entra aquela coisa da linguagem com o seu tarô. Não vai fugir das cartas. Então, por exemplo, eu não vou chegar, vou tirar a torre e vou falar, olha, sua vida vai estar linda, tá? Você vai conseguir tudo que você quer amanhã. Não é assim. Mas com um sentido, com uma lógica ali, a sua intuição ela vai te direcionar para um sentido um pouco mais profundo daquela carta, ou então um detalhezinho. E aí vai entrar nessa coisa também, né, da entidade, assim, que você vai ter uma coisa a mais ali pra tiragem, porque você não vai saber exatamente todo a problemática
do questionamento, né, do consulente, e talvez a entidade ela venha esclarecer um pouco mais, ela venha falar algo que foi oculto, coisas do tipo. Mas isso não interfere na qualidade, sabe, da tiragem. Isso vai depender muito do tarólogo mesmo. Só uma adendo que eu queria falar, e eu acho que eu esqueci o que eu queria falar. Perfeito. Incrível. Ai. Foi porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu tava tirando pra uma pessoa, foi um babado fortíssimo. Mas depois eu conto. Não, fica à vontade. Gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiserem contar algumas Estamos aqui pela experiências. fofoca. Exato, se quiserem contar algumas experiências, Então, fiquem super à vontade. A fofoca foi o seguinte, a pessoa mandou fazer uma leitura e no final ela me revelou que era um pai de santo. Eu tirei sem saber que era pra um Meu pai de Deus. santo. Nossa. Eu fiquei, meu filho, eu não tenho proteção, não tenho caralho de nada. Como é que você me bota nessa sinuca de bico, porra? Eu tirei, Disserte um pouquinho para mim, que sou um pouco leigo. Qual é o problema dessa leitura, especificamente? Problema dessa leitura, vamos lá. Eu não posso expor o que eu li porque é um caso Sim, absurdo. E deixa a fofoca mais quente, mas não posso expor. Perfeita. Mas a leitura em si, para um pai de santo, qual o problema dessa questão? O pai de santo é um dirigente de uma casa espiritual. Ele governa aquela casa, ele administra tudo que acontece naquela casa, ele tem um suporte, ele tem bases espirituais que, tipo, o fortalecem. E ele tem, assim, como é que eu posso dizer? Que eu sou leigo, eu não tenho muito entendimento do assunto nas casas, né? De axé. Mas um pai de santo pode invocar todos os santos dos filhos. Eu não sei se é isso, alguém que me passou. Pode estar, eu possa ser que eu esteja jogando fake news. Mas não é sobre isso que eu quero. Correto. Sobre isso que eu quero comentar. Um pai de santo que tem anos de tradição, anos de conhecimento, que sabe fazer mil uma coisas, porque para você chegar até ser um pai de santo, você precisa de conhecimento, de tática, você precisa de praticidade, de conhecimento mesmo sobre o axé, sobre magia, que vem da força mesmo, sabe? E você tirar pra uma pessoa dessa, você acha que ela não soube na hora que eu tirei pra ela? Porque essas pessoas têm extra sensibilidade. Porque imagina, a pessoa lida com um monte de filho, que tem a linha da esquerda, que tem a linha da direita, tem as divindades ainda mais para auxiliar. O pai de santo é como se fosse meio que, sei lá, em termos muito esdrúxulos, um par e um papa, que ele tem autoridade espiritual para fazer muita coisa, ele tem uma energia espiritual muito grande, porque ele faz recolhimento, ele cuida da casa, ele faz as suas obrigações, ele ajuda os filhos, então a energia dos filhos volta e vai naquele vai e vem, ele cuida todo de uma energia, todo de uma egrégora, ele tem tudo isso à sua disposição, e é um mero coitado, se brincar, tem o quê? Uma pilha, né? Ah, então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tava viajando. Quem tava falando, tipo, com você pra tirar, não era o pai de santo, e sim outra pessoa. Não, era um ex-filho que teve que sair da casa por causa de um babado dentro da casa. Eu, meu irmão, como é que você me conta uma porra dessa? Por que você pediu, pô? Por que você pediu? Por que você não pegou um baralho e você me tirou, pô? Por que você não estudou? Você me bota essa bomba no meu colo, velho? Nesse dia, vocês não sabem não passava nem Wi-Fi, eu fiquei vermelho, branco, sei lá, todas as cores do arco-íris, porque, cara, você tirou sobre a vida de um sacerdote que tem uma conexão intrínseca com não sei quantas entidades, divindades, que pode assim, se você pedir, ô fulano, dá um sacoda assim, você bater o carro, você bate. Ele aqui, então você quer saber da minha vida? Pera aí, calma. Vou te mostrar um pouquinho sobre quem eu Aí, sou. como é que tá a minha vida? É literalmente isso, eu fiquei... Meu Deus. Agora, gente, eu sei que a Natália citou um pouquinho, mas me deu uma outra curiosidade bem leve, que se vocês já tiverem falado, eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais. Qual do tarô, especificamente do tarô, com os ou as ciganas, especificamente? Ciganas? Isso. Como assim? Existe alguma relação entre um e o outro? Olha, Pra o tarô ser o que ele seja hoje em dia, pelo menos, houve alguma coisa que passou, foi dito por um cigano, que tem um baralho cigano. Então, se há um baralho cigano, né, há uma parte cigana. Então, o tarô ele existe por causa do cigano ou ele só é uma divisão
Então, vamos lá. É aquela coisa que a gente falou, que tarô é tarô, baralho cigano é baralho cigano. São coisas, assim, diferentes, são baralhos, né, diferentes que trabalham cada um do seu jeito. Talvez tenha essa confusão, eu não sei, na verdade, o porquê chamado de baralho cigano. Isso eu não posso dizer. Mas, relacionado ao tarô, tem uma coisa interessante que é sobre justamente a origem do tarô. Existe, como eu falei, várias hipóteses, muitas teses sobre o surgimento do tarô e a sua divulgação, né? E uma delas é justamente sobre o povo cigano. Então, existe a teoria de que para o tarô ele ser difundido foi a partir do povo cigano que estava fazendo, né, suas travessias, estavam indo de um lugar ao outro e eles jogavam, eles tinham essas cartas e começaram a difundir justamente por essas travessias, né, essas viagens que eles faziam e como, vamos dizer, eram deles, sabe? Eles jogavam esses baralhos, é como se eles tivessem criado e eles começaram a difundir. Não sei se fazem essa relação de cigano com isso, mas assim, essa também é uma hipótese que é bem refutada, sabe? Aí dessa parte eu consigo falar sobre isso. Agora, o baralho cigano em si, o porquê chamado assim, não sei te responder. Mas Olha, pelo que eu me lembro, diferença... vocês me corrijam, tá, gente? Há um leigo falando aqui. Perfeito. Como a Natália falou, tem o Lenormand, inspirado no baralho da senhora lá, e o povo cigano usava ele. E ficou popular porque o povo usava. E aí, tirando sua dúvida, o baralho cigano ele é baseado no tarô. O tarô veio primeiro. Ah, perfeito. Então o tarô, no caso, não é uma escada após o cigano, pelo contrário. Do tarô... o tarô vem cigano. antes. O tarô é mais antigo. Bem mais antigo, né? Acho que 4 séculos de diferença. Por aí. E muita coisa se perdeu porque muita coisa era pela oralidade. Muita coisa não era escrita. Porque você podia morrer. Só os nobres tinham direito a viver, tipo, no sentido de ter a liberdade de ter o conhecimento oculto, de ter o conhecimento que, por via, era autorizado, entre aspas, pela igreja e coisas assim, era bem escondido. Aquela pessoa é cientista oculto, mago e coisas assim, beleza, é da nobreza. É pobre, tá mexendo com isso, queima. É literalmente isso. E muita coisa você tinha que trabalhar em códigos e coisas assim. Muita alquimia assim sobreviveu muito por parte disso, porque tinha aquela ideia rasa de tipo, vou transformar chumbo em ouro. Não, aquilo ali era muito do conhecimento, da ignorância para a sabedoria. Era muito disso, de patamares, de consciência e coisas assim. Muita coisa sobreviveu por causa disso, porque era muito disfarçado, tinha que se disfarçar e tinha que ser uma coisa muito oral, não podia ter coisas escritas. Porque se tivesse provas, Deus, meu chapa, manda matar todo mundo. Perfeito. Não, isso me leva a outra questão também. Ainda sobre aquela conversa que a gente teve antes do podcast, eu queria que vocês me contaram uma vez que o baralho, ele também pode se fechar durante alguma tentativa de consulta. Porque vocês me explicassem um pouquinho melhor, até pro pessoal também, para poder entender o que é que faz o baralho fechar, por que é que ele fecha, se existe alguma situação com a pessoa que está lendo, ou se é com a pessoa que está pedindo a tiragem, se algo pode influenciar que ele naquele momento ali se feche, se pode só acontecer no início ou durante também. Se vocês contassem um pouquinho sobre essa questão também, que eu acho uma questão muito interessante. Incrível. Então, o barulho, ó. O baralho, ele se fecha no sentido de você precisa entender o que é que ele tá querendo te dizer na leitura, certo? Sim. Quando ele começa a colocar cartas extremamente sem sentido juntas e você não consegue entender de forma alguma, não tem sentido com a pergunta, com o contexto, nada ali tá fazendo sentido. Você não entende, as cartas não fazem sentido, a tiragem não faz sentido, nada. Então, fechou. Por que fechou? Ou você não pode saber, ou o consulente não pode saber, ou
Também tem a crença que o baralho cansou. Tipo, olha, já foi muita energia aqui, querida. Você já tirou muito, você já trabalhou muito. Vamos com calma agora. Agora vamos dar uma descansada. Então existem muitos fatores, sabe? Isso depende, é muito relativo o porquê que ele se fecha. Mas assim, ele não vai se fechar para sempre. Ele se fecha naquele momento, ou só para aquela tiragem, ou então só para aquela pessoa, só para aquela pergunta. É bem relativo essa questão. Vocês conseguem saber, por exemplo, qual é o motivo do fechamento naquela circunstância, ou sempre fica uma incógnita do porquê ele fechou? E eu acho que fica incógnita, porque acontece Não tem em como qualquer saber. momento. É. Tipo, a gente tá jogando, beleza, tá indo super bem. Aí do nada, não vou falar, não irei falar, não quero saber, manda esse cliente embora, não vou abrir. No meu caso, chegou as cartas a fechar, literalmente, na hora que eu tirei, tipo, embaixo em cima, tava tudo fechado. Aí eu tive que falar, então, assim, será que a gente pode mudar de assunto, ou a gente fazer outro dia? Vamos remarcar. Literalmente isso, porque você tem que entender que você não é tipo o mestre do tarô e ele é seu escravo. É uma relação de via dupla, vamos lá, tem uma relação, tem uma dinâmica, beleza. Se ele não quer falar é porque ele tem um motivo muito bem específico, muito bem centrado, porque ele não quer falar. E às vezes é porque, tipo, é como a Natália falou, a pessoa não precisa saber, porque tem aquela coisa, você pode saber tudo, mas nem tudo você precisa saber, não é necessário. Então ele não vai falar e não adianta você instigar. E é sempre mais, porque você não vai conseguir ler. Sua mente vai dar você vai dar um giro, porque já aconteceu comigo, dar um giro, eu não entendi nem onde eu tava mais do começo das cartas, e eu fiquei, então esse assunto não dá pra prosseguir, vamos ver se dá pro próximo, se não der a gente encerra, outro dia a gente tenta, porque pode ser que naquele momento não é pra pessoa saber, ou não é pra pessoa estar ali, porque o tarô, como ele vai mexer com as macro e micro possibilidades do universo e vai também na questão do aprofundamento do momento da energia da pessoa, que ela vai vasculhar para passado, presente e futuro, porque o tarô ele consegue entrar na sua energia, na sua consciência e vai entrando na sua estrutura interdimensional. Papos para outras coisas aqui, eu tô falando. Mas ele consegue, tipo, não é pra ela saber agora, diante das escolhas que ela tá fazendo, do momento que ela tá passando, do que a probabilidade tem disso acontecer. Não, querida, por favor, não vamos abrir não, viu? E tá certo, cara, beleza, siga em frente, fala pro consulente que não dá, explica o porquê e diga assim, tá fugindo muito do tema, não tá acontecendo isso e tudo mais, será que a gente pode remarcar? E beleza. E é uma coisa muito constante, não é uma coisa que acontece de vez ou outra, não. Mas, tipo, pode acontecer com frequência mesmo. É normal, é tipo uma coisa normal. É dele, é a personalidade dele. Perfeito. E também pode ser, pelo que vocês me contaram, né? Pode ser também até uma proteção para a própria pessoa que está tirando as cartas. Né? Então, por exemplo, se for um tema que ela pediu que o baralho não falasse para ela, ele pode também se fechar, né, para evitar que a pessoa tenha que falar ou tenha acesso àquela informação e precise passar também, se fosse o caso. E tem muita possibilidade. É aquela coisa do tarô, olha, hoje não, tá, querida? Hoje você vai relaxar, você vai ficar quietinha, você vai falar pro seu consulente, olha, não, tá? Hoje não. Então, ele se fecha como? Ele mostra, tipo, as cartas vêm totalmente nada a ver com a pergunta, ou vem na mente de vocês de, pô, agora já deu? Depende muito. Coisas. Pode ser até os dois juntos. Entendi. Ou no caso dele fechar mesmo, que foi o meu caso, né? Tipo, as cartas tipo, em cima e embaixo, né, velho? Hoje pra mim já deu. Tchau e bem, isso aí, viu? É porque é aquela coisa também, tipo, às vezes, saber uma certa informação vai mais prejudicar do que ajudar. Então, não faz sentido a pessoa vir atrás de ajuda, porque a pessoa vai atrás de tarô pra ajuda, e aí a pessoa sair prejudicada, sei lá, olha, tem uma morte vindo no seu caminho, viu? A pessoa vai viver ansiosa, vai ficar acabada da vida, ou então, olha, você vai engravidar, tá? E aí, sei lá, é uma adolescente de 15 anos, e, pô, como é que você vai falar uma coisa tão pesada assim? Mas, claro, você não sabe, é o tarô que tá sabendo de tudo isso por trás e que a pessoa ela não é capaz de suportar aquela informação porque vai prejudicar e aí acaba não revelando nem pra você nem pra ela. Natália, Luiz, será
que o baralho de vocês poderia lançar uma carta para saber se um filho de um amigo nosso será flamenguista ou não? Ai, sinceramente, poderia, mas eu mesmo não vejo. Cara, olha que eu acho que é capaz, viu? Olha que parada. Temos um agora. E agora estamos de xereca agora nesse exato momento. Meu Bom, irmão, Eu te Passei a digo bola. mais. Mas eu te digo mais. Você precisa achar também um tarólogo que tenha um baralho de boa. Porque o baralho, ele tem a sua personalidade. O meu baralho, ele é refinado. Ele aqui, ele vai completamente chique, sabe? Ele fala as coisinhas certinhas. Ele não quer saber de brincadeira, não. Então vai tomar um supapo eu e que quer saber. inclusive, Natália abriu uma caixa de perguntas e eu mandei: o Flamengo vai ser campeão? Perdão, Natália. Eu estava desesperado, mandei. Cara, Tava não pegou em desesperado. mim. Eu acho Olha, que talvez ó, tenha sido o baralho. fechou, se não engano. Fechou. Fechou com você. Tá vendo? Fechou com sua cara também. Mas ó, isso Foda. levantou outra questão pra mim também. Hum. Perguntas que podem ser feitas ao baralho. Existe algo especificamente que vocês, desde já, há uma coisa que não pode ser perguntado? Por exemplo, perguntas aquelas que a gente sabe que são esdrúxulas, tipo, quais são os números da Mega Sena? Essas perguntas Nossa, desse nível esdrúxula, o baralho ele chega a responder algum tipo de, você tá tirando com a minha cara? Ou ele só se fecha também e finge que nada aconteceu? O meu dá fecho. O meu chega dando fecho. Porque o meu é apocalíptico. Ele gosta de brigar. Ele gosta de dar fecho. E eu queria aproveitar o adendo que, assim, eu não tiro pra menores de idade. Nunca gostei. Porque, assim, a pessoa ainda tá passando por muitas emoções e muitas coisas. Não tiro pra morte e não tiro pra doença nem pra gravidez. Por quê? Eu fui pesquisar sobre isso. E da cadeia, nós, tarólogos, não podemos. Eu não sei se entra no charlatanismo ou coisa assim, mas as únicas pessoas que estão autorizadas a dar diagnóstico para doença, gravidez e coisas assim, são médicos ou pessoas da área da saúde. Então, se eu chegar com o meu tarô e dizer que fulana tá grávida e fulana não estiver grávida ou realmente estiver grávida, podem entrar com processo comigo. Eu vou pra cadeia ou vou pagar um processo, uma multa, sei lá. Então, desde já, eu já falo pra pessoa, eu não respondo sobre doença, não respondo sobre gravidez e não atendo menores, porque é aquela coisa, menor de idade. Então, todo um rolê, porque cadê os pais pra dar, né, dizer assim, beleza, autorizou, o que é que essa pessoa, o que é que essa criança, o que é que essa adolescente vai perguntar, o que que isso vai influenciar na cabeça dessa criança, porque, tipo, a informação que eu vou soltar vai ficar gravado na cabeça dela, então vai ficar rodando, elas não criaram uma consciência, não tem ainda um amadurecimento, uma coisa assim, fixa, então tá sempre mudando. E, cara, como é que eu vou soltar uma informação? Então tem que ter muita delicadeza. E por isso que eu não atendo menores e não trato desses temas. E eu aproveitei essa brecha já pra falar isso. Perfeito, amigo. Correto. E você, Natália? No seu caso, você também contou que o seu baralho ele é mais rígido, né? Então ele trata de assuntos sérios apenas. Isso. Então, esse tipo de pergunta, no caso, ele se fecha, ele dá um fecho em você também. Não, ele não responde. Simplesmente, porque também tem esse acordo, o mesmo acordo. Eu também não tiro sobre nada disso. Eu tiro sobre saúde. Então, por exemplo, alguém vem perguntar, como é que eu posso melhorar na minha saúde? Então, muitas das vezes eu já tirei pra mim, pelo menos, então ele vai responder coisas assim, cotidianas, sabe? Se hidratar, que eu amo meu tarô, porque ele, quando eu falo assim, olha, pode ser literal, e ele é literal, e aí ele me fala, olha, vai tomar um sol, vai beber uma água, vai se hidratar, querida, vai comer uma coisinha melhor. E nesse estilo, mas assim, se alguém vier perguntar sobre doença, sobre, será que eu estou com isso? Ou será que eu posso ter isso? Não, isso tem condições. É aquela coisa, o tarô pode tudo, mas nem tudo convém, entendeu? Exato, exatamente. Eu acho que isso Tem pega um pouco tarólogos na que ética, né? tiram, sabe? Tem que não tá nem aí, tira sobre tudo, sem exceção. Mas eu acho que isso vai um pouquinho da ética, como você vem falando, da ética da pessoa, né? É um tópico muito sensível para ser tratado em um ambiente que não se há controle do que será passado, né? Aquela informação ali, por mais que a pessoa seja uma pessoa, entre aspas, boa de cabeça, né? Recebeu uma notícia de como você falou. Olha, vem morte aí, viu? Adeus. É uma notícia que você fica assim, a pessoa vai ficar pegada na cabeça de,
como assim, morte vem? É minha morte, é morte de alguém? Exatamente. Mas tá todo mundo saudável, então você cria um problema pra pessoa que ela nem sempre vai estar... Na verdade, acho que em nenhum caso ela vai estar pronta pra receber, né? Por mais que ela diga que está pronta pra receber. Então, eu acho que também vai ser responsabilidade de vocês também. Aproveitando o embalo novamente, Tony, você tem alguma coisa que você quer perguntar? Igor também, Daniel, vocês estão aí bem caladinhos, mas eu sei que vocês estão prestando atenção, mas... Não, tô Eu tô gostando da aula. tô curtindo. Esse episódio tá muito bom. Perfeito, então vamos seguindo. Então, eu queria perguntar pra vocês uma coisinha. Se vocês fazem a troca de um baralho por algum motivo, vocês querem fazer a troca para um outro baralho, aquele baralho anterior que vocês possuíam, existe alguma... Não vou falar ritual, porque ritual sempre passa uma situação de algo ruim. Mas existe alguma premissa que vocês têm que fazer para se despedir do baralho antigo, de explicar para ele que vocês vão para um outro baralho? Ou vocês podem ter vários baralhos ao mesmo tempo, que também eles conversam entre si, não há um problema. Vocês falam que já conversou sobre essa questão do baralho ser algo muito pessoal e muito íntimo ligado ao consultor. Mas e se vocês quiserem por algum motivo, por exemplo, vamos supor, Luiz ele decidiu que agora quer também ter um baralho cigano. Isso interfere em algo pra você? Isso gera algum problema pra você? Ou então isso pode ser conversado com o seu baralho pra ver o que ele acha também, se há algum problema? Como é que funciona essa questão também? Porque vamos supor também até mesmo a carta rasgou, a carta teve um problema. Então como é que funciona essa relação também nessa situação específica? Rapaz, eu posso dizer, primeira coisa assim que eu quero falar da questão de ritual, eu acho que vai de cada um pra cada um. Vamos ver. E o meu tarô, pronto. Tarô é fofoqueiro, adora conversar entre si. É uma coisa assim, tipo... Ok, pode ter vários, eles vão ter amiguinhos e vão conversar e vão trocar figurinhas, porque eles vão ter cada coisa de outras leituras e vão fazer essas trocas, né? E sobre, tipo, meu tarô rasgou, eu quero jogar com o outro, é simples, ou você se despede daquele, no sentido, tipo, eu não vou jogar mais com você, mas a gente tem a nossa relação única, então eu vou guardar de lembrança, ou você pode simplesmente se despedir dele, enterrar, ou alguma coisa assim, mas vai de muito do tarô, do oraculista, o que é que ele vai fazer. O que é que ele deseja, né? Porque, tipo, eu tenho vontade de ter outros tarô e o meu, que eu comprei de primeiro, guardar de lembrança. Tipo, sei lá, plastificar ou colocar numa moldura e, tipo, fazer como se fosse um retrato, tipo, de lembrança ou guardar em uma caixa talhada, a madeira e coisas assim. E só jogar em momentos especiais porque foi o meu primeiro. Porque é um desejo genuíno que eu tenho de fazer isso com ele. Tipo, de guardar pra pensar, poxa, começou aqui, entendeu? Pra mim seria isso. Vai muito de pessoa pra pessoa, porque tem gente que adora colecionar tarô, colecionar decks de tarô, então acha bonito e tem, não necessariamente joga, mas só tem ali pela coleção mesmo. Pela porque vibe. Isso, exatamente, porque acha bonito. Não, pra você ter ideia, tem deck de vilões da Disney, é uma graça. E aí tem gente que gosta, sabe, de colecionar esses decks temáticos assim. E... Por exemplo, eu tenho meu tarô, mas eu quero ter outro. Vou jogar com os dois. Tem gente que faz o seguinte. Um deck você usa pra você mesmo e pra mais ninguém. E o outro você usa exclusivamente pra consulta. Então, assim, vai muito do tarólogo. É extremamente pessoal isso de... quantos decks vou ter, se eu vou ter um só, se eu vou ter outro e vou me despedir de um, se eu vou me desfazer de um, ou se eu vou manter... Ou se eu vou deixar, né, como recordação, se eu vou até decorar alguma coisa, que pode usar carta para decorar também o espaço. Às vezes quem segue bruxaria, essas coisas assim, gosta de ter altar, pode colocar muito bem ali o tarô para decorar. Então, é livre essa questão. Ou fazer feitiço. Hã? Ou fazer feitiço com carta de tarô. Isso, fazer feitiço. Tem muita gente também que faz feitiço. Então você pode designar o seu deck como você sentir mais confortável, como você achar melhor. Ou simplesmente não fazer nada. Pode ter tarólogo que simplesmente, comprei outro, não enjoei desse, não quero mais esse, e vou simplesmente jogar fora. Acontece. Perfeito. Não, perfeito. Porque realmente era uma dúvida que eu tinha em relação a essa questão do baralho em si. Mas assim, vamos seguindo nosso caminho então. Acho que nenhum dos dois estão com nenhuma dúvida até o momento, qualquer coisa eles vão falando também. Queria perguntar outra coisita a vocês. Durante a tiragem, ou antes
da tiragem em si. Um dia que vocês vão ter alguma tiragem. Por exemplo, marquei que vou fazer uma tiragem amanhã ao meio-dia. Vocês, como consultores, né, como os agentes de fato do ato, porque naquele momento da tiragem, né, o baralho passa a informação para vocês, mas vocês são responsáveis pela retransmissão da mensagem. Vocês precisam, ou existe alguma coisa que vocês não podem fazer antes, ou não podem estar naquele momento, por exemplo, no caso da religião, pelo menos no caso de Tony, que já começou comigo, ele não pode, por exemplo, beber, não pode estar sob efeito de álcool, não pode estar sob efeito de um entorpecente, porque isso, no caso da religião dele, acaba deixando o corpo muito aberto. Então isso é um problema para que seja feito algum tratamento, algo do tipo. No caso da tiragem, vocês que vão fazer alguma tiragem nesse dia, vocês têm que se resguardar especificamente de não, por exemplo, não pode topar nenhuma gota de água ou nenhuma gota de álcool na sua boca. Não pode estar sob nenhum efeito de algum entorpecente, seja ele remédio, inclusive, tá? Ou entorpecente legal, cigarro, algo do tipo. Existe alguma preparação, algum resguardo também durante essa tiragem, ou até mesmo antes da tiragem? Boa pergunta, João. Não tinha Cara, essa dúvida. existem tarólogos que usam o bom e velho álcoolzinho com um cigarrinho pra fazer suas tiragens. Então, assim, também, assim, todo esse mundo e qualquer pergunta vai ser a mesma resposta. É relativo. É muito relativo, é de pessoa pra pessoa. Você pode ter a sua crença, porque assim, vamos seguir da base de que o tarô não tem religião. Então, é o que você acredita, é a sua crença. E aí você pode implementar no seu tarô ou não. O tarô, ele é uma coisa completamente à parte de qualquer religião, de qualquer crença, sabe? Inclusive, toda essa parte mística, toda essa parte esotérica é também algo implementado no tarô. Mas ele não é assim. E aí, quando você vai pra essa parte, vou fazer uma tiragem e vou me resguardar, não vou fazer tal coisa, isso é relativo. Então, você mesma, me sinto confortável se na hora que eu vou fazer tiragem, eu usar roupa branca, eu colocar uma vela de tal cor, eu colocar tal incenso, eu usar tais cristais, eu fazer uma meditação antes, e aí sim eu consigo fazer uma tiragem boa. Ou então, não, vou só aqui, pegar aqui meu tarô, vou embaralhar ele, fazer minha tiragem, tá ótimo. Vou deitar aqui na cama, vou fazer aqui minha tiragem, e saiu uma tiragem maravilhosa. Depende muito do que a pessoa vai se sentir confortável para fazer essa tiragem. Não é necessário, nem obrigatório fazer nada, sabe? Exatamente, vai de tarólogo para tarólogo, de oraculista para oraculista. E tipo assim, sei lá, 1 hora antes eu posso estar bebendo e tipo, parei. Ou você pode ter seu protocolo de tipo seguir 12 horas antes, ou 24 horas antes, uma semana antes, ou o que seja, porque vai de pessoa para pessoa. Vai de oraculista para oraculista, porque, sei lá, eu tenho o costume, vou falar de mim, quando eu fazia as minhas tiragens, quando vinha algum cliente, eu sempre, antes de iniciar os horários de atendimentos, eu fazia alguma limpeza energética, porque eu sentia que eu precisava estar limpo para atender as pessoas, porque para mim é uma questão de troca energética, que eu vou ter que aquela pessoa vai pegar um pouco da minha energia, eu vou pegar um pouco da energia daquela pessoa, até porque eu trabalho com a questão de eu acessar o campo da outra pessoa para poder visualizar as energias e trazer mais conexão para o meu tarô, para eu conseguir mais informações, para ter uma tiragem mais alinhada. E aí eu sinto que eu preciso estar limpo para esse momento, ou seja, era meu protocolo, ter uma meditaçãozinha, coisa assim, mas vai muito de tarólogo que monta seu próprio protocolo e segue o baile, vai fazendo suas tiragens. Eu simplesmente, cara, tô cansado, mas vamos lá, cheguei agora ao trabalho, vou fazer as tiragens, beleza, segue o baile, vamos assim. Tem tarólogos que funcionam, inclusive, cara, como a Natália falou, essa parte de misticismo, ocultismo, assim, do tarô é muito implementada, porque o tarô é muito versátil e tem ateu que usa tarô, tá? Tira, foda-se aí, só vai tirando e, tipo, não precisa da questão místicas e coisas assim. Porque o tarô é um método, é uma ferramenta. Você estudando o método, você sabe manusear a ferramenta, certo? É lógico isso aí. Exatamente. Então é assim. Eu acho isso muito massa, porque o tarô ele parece ser algo diferente do que a gente vê, por exemplo... não diferente, mas assim, a gente às vezes acaba tendo essa visão conturbada, que é uma visão incorreta,
de que o tarô é uma religião. Porque a gente demais. acaba sem querer associando automaticamente, né, ao ocultismo, ou acaba associando indevidamente aos Wiccas, né? Alguma coisa isso, assim. ou você pode associar a cigana, então você acaba fechando muito a visão. E na prática, né, pelo que eu vejo, o tarô ele é algo muito mais amplo e muito mais aberto às pessoas. Então, você pode ter qualquer religião, como vocês mesmos falaram. Você pode ser homem, mulher, gay, hétero, independente do que seja. O tarô é para todo mundo. Então, é algo muito aberto, muito disponível para todos. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Mas isso ainda me leva a uma questão que eu queria até conversar com vocês sobre. O tarô, pelo que vocês me explicam, me corrijam por vocês estiverem correto, ele é uma ferramenta de auxílio com o seu andamento da sua vida. Ele não tem a capacidade de interferir, ele não tem aquela capacidade de ele por si só mudar o curso. Ele, se me corrija se eu estiver errado, tá? Ele vai lhe mostrar quais são os andamentos ou qual o resultado daquele estilo de vida que você tem, mas cabe, pelo que eu entendi, somente a você, né, a definir esse rumo. O tarô pode até te passar informação, ou pode até te passar o que vai acontecer se você continuar nessa rota, mas a escolha ainda recai sobre a pessoa. Se ela continuar, o tarô vai falar, ó, isso aqui era o que eu estava vendo que ia acontecer, mas se você quiser continuar nesse caminho, tudo certo. Eu não ou é uma parada predestinada, tipo, vai acontecer isso de qualquer jeito. Rapaz, sim, não, às vezes, viu? Assim, da forma como eu enxergo e trabalho com tarô, existe o livre-arbítrio. Então, você tem caminhos diversos, você pode ir e vai dar em algum resultado. E aí tem as probabilidades, né? E aí o tarô, ele vai falar assim, ó, esse caminho daqui tem a chance de acontecer tal coisa. Por esse outro caminho, tem a chance de acontecer tal coisa. Aí agora você vai escolher o que é que você acha melhor. Então, sei lá, alguém vira e fala assim, eu quero uma promoção no trabalho, eu tô no caminho certo. E aí chega, ó, esse caminho que você tá fazendo não tá muito legal, não. Da forma como você tá indo, é muito difícil de você conseguir essa promoção. E aí, o consulente que ele vai escolher, se ele vai continuar nesse caminho ou se vai para outro. É a forma como eu trabalho assim com o tarô, sabe? É com probabilidades, com chances, com livre-arbítrio do próprio consulente. Sim. É assim mesmo. E tem a questão que muitas vezes a gente vai repetir imensos padrões na nossa vida e o tarô vai alertar enquanto a gente não mudar, as mesmas coisas irão acontecer e isso vai ecoar em várias áreas da sua vida e em vários momentos também, porque acaba que, tipo, nessas probabilidades muitas coisas ecoam e de ecoar viram outras possibilidades, outras linhas aí de futuros, outras linhas de presente e vira um embaralhado na sua vida. Então o tarô muitas vezes ele traz isso, ó, que é a carta do julgamento, que eu amo, que é a minha carta pessoal da numerologia, que é a questão de você, cara, acorde, saia do padrão de repetição, viva um novo, renasça. O julgamento é muito disso, do renascimento. E também do discernimento. Aprenda a fazer a escolha certa, a discernir. Olhe, aprenda. Porque quando a gente tá num julgamento, que é a carta de número 20, ou é 21, não lembro. 21 é o sol, né, Natália? É. Não, então, só é 19. Então é a 20, né? É 20. O julgamento. É algo assim. Porque a 22 é o mundo, é a Sofia, a sabedoria. E aí, aquele momento... o 21 é o mundo. É o 20 é o mundo, né? O 22 é o louco, que é o 0. Isso, exato. Então é o 20 mesmo, que é o arcano do julgamento. Enfim, pela numerologia não questão isso, mas o importante é a carta, que fala sobre discernimento, de você acordar para o novo, vivenciar uma vida nova, sair dos padrões de repetições. E viver, porque muita gente esquece de viver, né? Pô, isso é um ponto muito massa. E vocês me levaram a outra questão, que eu acho uma questão muito importante a gente conversar sobre. A gente sabe que toda profissão, ela tem os seus profissionais que realmente executam corretamente, e tem os charlatões, e tem a galera também que faz merda e quer culpar o baralho ou o próprio consultor de tarô. Agora eu estou falando consultor, mas é tarólogo, na verdade, não é consultor. Então, só para deixar tudo correto.
eu queria que vocês passassem um pouquinho, porque hoje eu tenho a impressão que o tarô, ele é uma ferramenta de ajuda. Ele, inclusive, pode ser associado, não substituindo, claro, né, a psicologia, mas é uma ferramenta que ajuda tão quanto o ser humano. Ele busca dizer, ó, esse seu caminho te leva a isso. Mas se você está satisfeito, tá tudo bem. Tá tudo certo. O foco do baralho não é o julgamento, é a informação. Ele vai te passar a informação. Se você gosta daquela informação, já não é problema mais do baralho, é uma questão que vai além. Mas se, por exemplo, ó, esse caminho que você tá é um caminho não tão legal. Isso leva a uma pergunta do que você pode fazer, acredito, né? E o baralho vai dizer assim, olha, o que está ao seu alcance é você ou mudar essa rota por tal maneira, tal. Então, assim, eu acredito, pelo meu entender hoje, pelo que você está me falando, que é uma ferramenta muito de ajuda. Então, ele está associado de certa maneira, mesmo que não tão, não como posso falar, não ofendendo, tá, gente? Se estiver sendo ofensivo, por favor, me corrijam. Você tá sendo perfeito. Não substituindo de fato a medicina, Perfeito. mas como um aliado, quer queira, quer não, à medicina. Afinal, a gente tem várias técnicas hoje da própria medicina que não são ditas cujas ferramentas ativas, por exemplo, a acupuntura, que são medicinas, a gente chama da medicina alternativa. Sim. Mas no caso do baralho, eu acho que ele contribui, de certa maneira, com essa parte da psicologia, porque ele fala assim, ó, esse seu caminho talvez não te traga o que você quer. Então, você não acha que é uma boa ideia você parar e refletir um pouquinho e trocar essa rota? Então eu queria que vocês aproveitassem esse ensejo, já que vocês hoje já estão em operação, inclusive, já fazem tiragens e já estão nesse mundo mais adentro, fizessem um alerta até para o pessoal que tiragens por IA, seja ChatGPT, ou o alerta até mesmo a charlatões que se dizem tarólogos, mas na verdade prometem coisas ou prometem um futuro melhor, o famoso charlatanismo mesmo. Queria que vocês aproveitassem esse momento, que vocês têm esse conhecimento para expor esses riscos, expor essa questão, expor essa quebra também do objetivo que é o tarô, porque pelo que vocês me contam aqui, o tarô é algo completamente inofensivo. Ele é o que é feito só para dizer assim, eu só tô aqui para lhe informar o que você me perguntou. Se você não quiser saber, ou se você não estiver pronto para saber, o próprio baralho se fecha com uma maneira de proteção, seja o consultor, para que ele não passe por essa situação, ou seja a pessoa que não está preparada. Então eu acho isso um cuidado até muito massa, porque é um cuidado com a pessoa. Essa pessoa ela não está pronta para saber isso, então ela não precisa saber disso. Isso aqui não é o que vai agregar algo a ela. Ela vai passar por isso, mas eu não tenho como falar isso para ela. Não é correto, não é ético falar isso para ela, pelo menos. Então eu queria que vocês pegassem esse tempo também agora, se vocês pudessem, para dar um refresh sobre essas questões desse risco de ir para a internet, achando que a internet pode substituir, que não pode, claro. E até sobre os charlatões mesmo. Então deixa esse momento agora para vocês dois falarem, tá? E aí depois eu sigo com outras perguntas para vocês também. Certo. Uma coisa que eu queria falar cuidado a fazer sua consulta, porque se você estiver mentindo, a gente sabe que você está mentindo, tá? O tarô o que eu não sei, o tarô me conta. Exatamente. Não adianta mentir. A gente vai dar corda pra você mentir mais e na hora a gente vai te dar um fecho tão grande e você ainda não vai ter o dinheiro de volta, tá? Só deixo esse adendo. Não minta. Seja sincero na sua consulta. E contra charlatões, tem muito, não falta. É uma coisa que tá muito presente, principalmente com o TikTok. Gente, cuidado na hora. Tem ótimos profissionais no TikTok, em outras redes. Eu conheço vários, assim, tipo, profissionais que eu fui até pra grupos de WhatsApp e, tipo, encontrei muito conteúdo bom, massa, ok. Mas, cara, tem cada aproveitador, tem muito charlatão aí solto. E você conhece um charlatão porque ele vai falar o que você quer ouvir, só vai te bajular, gente. É nítido, aquela pessoa, consulta barata. Tudo bem que tem gente que faz a consulta barata? Tem, mas aí... senti atacada. Não foi pra você, amiga, mas tipo... que você sente aquela pessoa na confiança, que ela fala, ai, não sei o que, enche sua bola, que não sei o que, vai lhe contando por isso. Você já vai num coisa. E tem também, assim, aqueles perfis que vão nos perfis de 8. Ai, minha consulta por R$1. Vamos lá. Aí você já, tipo, essa aí joga no chat GPT com certeza. Exatamente. Pode ser também, porque, tipo, aquela pessoa não tem capacidade de se jogar, de fazer a captação de cliente, de você criar o seu perfil, jogar a cara a tapa, como eu joguei, como Natália tá jogando agora, de tipo, poxa, eu tô jogando, tô mostrando que eu tô jogando,
e tô colocando num preço acessível porque eu tô começando, porque eu tô aqui mostrando que eu adquiri conhecimento e agora eu estou pegando maturidade pra mostrar que eu sou capaz sim. Poxa, gente, aprendam com as pessoas que estão ao seu redor, vamos vendo os movimentos. No TikTok você consegue ver sim quem é charlatão ou não. Porque a pessoa faz uma live, aí tira 300 cartas, que primeiro você não precisa tirar 300 cartas pra você saber o futuro ou não. Meu amor, Isso não existe. eu digo o seu passado, o seu futuro, o presente todinho. Não venha com essa não. Tem um copo de Coca-Cola, você me pagar, eu digo. Porque e com o chat GPT, gente, é igual fazer terapia no chat GPT. Cara, assim, tipo, o ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa, é um auxílio, pá, massa, beleza, mas cuidado com as informações que você coloca. Exato. Cuidado com como você usa o ChatGPT. Não tem as informações necessárias, ele vai buscar nos sites sobre cada carta e vai trazer um significado, mas ele não cria todo um sistema agora para fazer um carô pra você. Por que você não vai num site, contrata um profissional, porque tem ótimos sites que trazem informações e que tem profissionais à disposição, e você não paga para eles? Eles têm preços acessíveis, gente, aprenda a procurar preços acessíveis e para de usar o chat GPT para tudo, cara. Pelo amor de Deus. Vamos pro SUS, vamos fazer terapia. Não quer pagar o tarô, vai pro SUS e faça uma terapia no SUS, que vale até mais de brincar. Gente, acorde. Mas realmente, é muito bizarro, porque assim, o tarô, ele... Você vê, né, bonitinho as cartas e tal, tem toda aquela coisa, você olha assim, caraca, que divertido de tirar. Só que por trás é um rolê danado, porque você tem que ter muita disciplina para estudar, muito tempo, muita paciência. É uma disciplina muito grande, realmente, para você estudar tarô. Você tem que colocar muita seriedade ali, você tem que estar... pleno no que você está fazendo, no que você está estudando, se comprometer mesmo a entender aquilo. E muita gente não tem isso, então muita gente realmente só vai por essa parte de curiosidade, de achar bonito, de achar divertido, e aí tem inclusive quem tira, nem estuda o que é o tarô, e aí criaram um método chamado método intuitivo, que é você olha para a carta e você fala o que é que ela significa, só que assim, muitas das vezes aí você vai tirar a morte. Aí a morte, você vai, vira pra pessoa e fala, olha, então você vai morrer. Então não tem o menor cabimento. Pois é, exatamente. Tem lá um esqueleto, tem uma tumba, e aí você vai falar, olha aqui, é você, tá? Você tá prestes a entrar aqui debaixo da terra. E aí, por isso que tem essa advertência de gente... Procurem quem realmente trata o tarô, trata a cartomancia com seriedade, com responsabilidade e com ética. Porque quem trabalha desse jeito sabe que o que ela fala, o que ela passa, tem muita seriedade e muito impacto em quem está ouvindo. É você tratar com delicadeza. Quem está vindo para você está vindo com dores, está vindo com problemas reais. E aí não adianta nada você trazer uma solução fantasiosa, uma solução que não existe e que não cabe na realidade daquela pessoa, e aí vai acabar prejudicando muito mais. A pessoa vai sair muito mais prejudicada, com um problema muito maior do que quando ela entrou procurando ajuda. É aquela coisa, nunca o tarô ele vai substituir um profissional da psicologia, um médico, ou o que for, mas ela é uma ferramenta de autoajuda. E aí, tudo aquilo que utiliza, né, desse campo, tudo aquilo que vai interferir na questão psicológica, de escolhas, decisões, soluções também, ela vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Então é você ter muita seriedade, ter muito cuidado. E outra coisa, eu digo também, por mim que estou começando, não tem o menor problema de você ali ter uma questão muito complexa, muito difícil de você entender, e você virar para o seu consulente, olha, eu não consigo te dar essa leitura aqui, porque para mim é demais. E tá tudo bem, é muito melhor você falar desse jeito do que você inventar coisa ali que não tem o menor sentido e só vai atrapalhar a pessoa. Então, é você ir atrás de um profissional, né, do tarô, um tarólogo, um cartomante que realmente leve a sério, com responsabilidade, com cuidado também, para não cair nessas falácias, né, nessas coisas fantasiosas e grandiosas de que, meu Deus, vai mudar a sua vida.
Exatamente. Perfeito, não perfeitamente. E aproveitando esse ensejo, para não ocupar muito tempo de vocês, como a gente já ocupou aqui, queria saber para vocês agora uma questão pessoal mesmo. Eu sei que todo baralho ele tem várias questões, cada tarólogo também tem suas questões preferidas as que menos não gostam. Mas se vocês puderem, eu queria ter 2 dúvidas com vocês. Queria que vocês me contassem. Hoje, qual é a carta que vocês mais gostam do baralho? Vocês mais ficam felizes quando vem e quando ela sai? E qual é que vocês menos gostam quando ela sai? Independente do contexto, tá? Uma carta para vocês, que seja importante. Pode ser uma carta ruim, mas que no contexto de vocês... Ou se pra vocês toda carta tem importância, né? Isso, mas mesmo sabendo que todas têm importância, eu queria que vocês definissem de gosto assim. pessoal, assim. Isso, a que vocês mais gostam, o porquê, e as que vocês menos gostam e o porquê também. Eu queria ver, porque às vezes, por exemplo, como vocês falaram, a carta, sei lá, a carta de morte, ela pra mim é uma carta maravilhosa porque ela indica alguma mudança. Então, a carta de torre, pra mim, por mais que seja uma notícia ruim, eu gosto quando ela sai porque ela dá um choque logo na pessoa. Então, eu queria que vocês falassem assim, Sim. a carta de vocês hoje, qual é a que vocês mais gostam, que vocês menos gostam? A minha preferida, eu acho que essa é muito clichê, é a sacerdotisa. E a que eu mais odeio mesmo é a lua. Vou explicar o motivo porque eu odeio a lua. Porque, cara, é o mundo das ilusões. É simples. Tá tudo nublado, você não tá conseguindo entender nada, não consegue pensar nada direito, sentir nada direito, você está iludido. É tudo ilusório, é tudo ilusão. É tudo assim, tipo. Sabe aquele meme? Meu Deus, onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinhas? É literalmente a carta da lua, velho. Literalmente. Perfeito. E a da sacerdotisa é porque, ai, cara, eu acho ela tão fina e tão culta. Ela detém os mistérios e ela não fala tudo. Ela fala nas entrelinhas. É uma mensagem subliminar. E a bicha é mentirosa quando quer, porque ela não vai revelar tudo. É tipo, tá? Porque na carta da sacerdotisa tem lá Torá, que é de onde vem a Kabbalah, que vem da Torá, entendeu? E de onde tem os conhecimentos. Então, ela tá ali segurando o conhecimento. Então, ela pode ocultar, mentir, desse sentido. Não tô chamando a sacerdotisa de mentirosa, mas nesse bichinha. ela é... Ela de lá agora tá esperando. Ela, deixa eu sair no baralho pra você ver a mentira que eu vou te contar. Ela que eu tô calada, mas eu não tô morta, hein? Eu tô ouvindo. Ela não se preocupe não, já eu te encontro, não se preocupe não. Vou dar essa livrada aqui na sua cabeça. Pô, mas legal saber isso. E pra você, Natália, qual é a sua preferida, o porquê, e qual que você mais detesta no seu contexto também, e por quê? Cara, eu dei uma gaitada quando o Luiz falou que a carta que ele menos gosta é a lua, porque pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu, assim, na verdade, na minha concepção, não existe aquela carta que eu mais ame e eu mais odeio. Existe aquelas cartas que eu fico tipo... ok. E essa carta pra mim é a lua também, porque justamente é uma coisa muito melancólica. O meu baralho, ele traz muito a lua como uma coisa melancólica, uma coisa meio depressiva. Você não tá enxergando as coisas direito, você tá imaginando muito. Nada tá claro assim, sabe? As coisas estão de uma perspectiva muito diferente do que ela realmente é. Você tá se deixando levar muito por emoções, pelos sentimentos. É uma tristeza, uma melancolia, é uma coisa assim, mais pesada, sabe? Mais é realmente assim, mais pesada mesmo, não tem outra palavra pra descrever. E a que eu gosto, ela é muito clichê. Eu achei que Luiz fosse falar essa carta porque ela sim é clichê, que é o mundo. O mundo, ela é a última carta dos... Quer dizer, depende também do ponto de vista. Mas do meu, que eu considero louco, que não tem numeração, eu considero louco como carta 0. E o mundo, ele é o 21. E ele é, assim, aquele final feliz, basicamente. O mundo acabou. O louco, ele vai começar a jornada... E aí, no mundo, sendo a última carta, é quando ele chegou em casa. Ele já passou por tudo que ele tinha que passar. Passou por coisa boa, por coisa ruim, por aprendizado, por tanta coisa. E aí, no final, ele descansa. Ele chega em casa, ele vai começar um novo ciclo. Mas agora ele pode relaxar, tudo deu certo. Agora ele vai ter sucesso. Agora... as coisas vão se expandir para ele, já depois de tanto conhecimento que ele adquiriu, depois de um trajeto tão longo, uma jornada tão rica.
E aí o mundo ele vem pra finalizar com chave de ouro, é o famoso final feliz dos filmes. E aí eu amo essa carta, eu acho ela uma delícia. Perfeito. Só mais Incrível. um comentário sobre Natália falando a lua. Só veio a frase na minha cabeça, assim, tipo... Ei, garçom, tem pitu? Porra, define muito. Exatamente. Ela quer se afogar mesmo naquele mar de sentimentos. Horrível. Mas ao mesmo tempo é muito esclarecedor, porque ela fala Muito. muito sobre o fundo da alma, o profundo, assim, tipo... Cara, é aquele momento da a lua vai chegar, essa carta vai chegar no momento que você estiver afundando nos seus sentimentos. Que é assim que a gente vai ter que ver, encarar ali, ó, uma coisa que a gente não queria encarar. Aí lascou. E quando sai Aquela a carta... carta de tipo, ei, se liga, acorda, não é isso não. Vamos sair desse fundo do poço aí. Você tá Não, aqui, ó, mas Glória. não é assim não. Meu irmão, eu morro de medo de sair a carta na lua na hora que eu for fazer alguma coisa que for de financeiro. Sair a carta da lua eu não faço. Me amarro num jegue, sei lá, faço alguma coisa, mas eu não faço. Não faço, não. Ai, gente, é assim, incrível. Simplesmente, eu acho que, não sei se alguns dos nossos amigos ainda tem alguma dúvida, mas assim, Nenhuma. Acho foi um que foi um podcast. episódio incrível. foi um podcast incrível. A gente tirou muita dúvida, a gente teve muita informação que a gente não tinha, a gente conseguiu conversar muito melhor com mais tempo. Essas últimas 2 perguntas, inclusive, elas foram de Tony, tá? Porque o nosso amigo, ele teve um problema no microfone, ele está aqui ouvindo a gente, mas não está conseguindo falar. Então a gente se comunica aqui pela nossa central aqui para conseguir Perfeito. seguir. Mas assim, Silenciaram um homem. Caramba. silenciaram o homem. Não, mas como ele é um homem branco, está tudo certo silenciar ele. não tem Tombaram problema. ele. Tudo bem, Acho que foi tudo o tarô fechou ele. Isso, aí ele ficou de gracinha e aí, tá vendo? Ele É. falou, beleza, me aguarde, viu? Só tem uma surpresa já já. Isso Mas, é de gente, quem sério. foi mexer no tarô. Aí o tarô ficou com raiva. Aí. Exatamente. Ele nesse momento está agora nervoso aqui, suando frio, provavelmente. Gente, brincadeiras à parte, foi muito bom receber vocês, tá? Ótimo. Foi um podcast estarrecedor, muita informação boa. Eu acho que isso aqui vai ser muito legal. Esses são os programas que a gente vai ter o mais carinho de lançar, porque realmente ele vai tirar muita dúvida de muita gente, inclusive, não só dúvida, mas também muito preconceito vai ser capado aqui hoje, porque realmente a gente chegou aqui com uma visão e a gente sai com outra visão completamente oposta. Eu falo por mim, quando eu falo que eu tinha uma visão muito diferente do tarô, eu acabava associando muito o tarô à questão cigana. Então, pra mim, era uma coisa que tinha uma energia meio pesada ali rondando ele, que tivesse algo ali muito perigoso ali, que estava sempre de olho, mas hoje eu vejo que na verdade não é isso. Na verdade, realmente é uma ferramenta de ajuda. Ele realmente tá ali para um auxílio, se a pessoa estiver também disposta a receber esse auxílio, né? Porque isso também exige que a pessoa também esteja. Toda ajuda, né? Exige que a pessoa também do outro lado esteja disposta a receber essa ajuda. Isso. Então, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui hoje. Foi um podcast maravilhoso, um dos nossos top 5, vocês estão de parabéns. O convite continua sempre aberto para quando vocês quiserem falar sobre qualquer tema. Sintam-se em casa, Pé na Caixa é muito humor e piada, às vezes até um pouco maçante, que a gente troca tanto suco de piada. Mas hoje foi um programa que a gente realmente precisou ficar em silêncio, porque foi um programa muito bom, a gente realmente estava gostando. Estamos gostando de receber essa informação. Isso aqui pra gente é algo muito legal e que a gente sabe que o nosso público também vai achar bem legal. É um dos programas mais longos que a gente tem, vai ser esse. A gente tá mais ou menos 2 horas aqui já nessa conversa. E por favor, divulguem também o Instagram de vocês. Aqui, Sim, pode falar. sim. E é pra vocês agora, tá? Pra agradecer. Deixo vocês agora um tempinho de vocês, pra vocês se divulgarem, se venderem também, porque a gente sabe que é uma profissão. Então, deixa esse espaço agora pra vocês, tá? Para que vocês possam divulgar rede social, até mesmo o contato, se precisarem, o Instagram, o Twitter, o que vocês tiverem. Fiquem à vontade pra divulgar. E depois disso a gente segue com o nosso encerramento. Ai, gente, muito obrigada por esse espaço, por abrir esse espaço, pelo convite. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido. Eu quis passar o máximo possível aqui. E com muito carinho também, tarô é um assunto que eu sou imensamente apaixonada. Eu trato realmente com muito carinho. Fiquei feliz de vocês terem gostado. Espero que quem escute também goste muito, que tenha esclarecido muitas dúvidas. Também estou aberta, né, para tirar mais dúvidas que possam surgir. O meu @ do tarô é florestarô_. Ainda tá ali amadurecendo, tá ali fresquinho ainda, tá com preços acessíveis, então aproveitem enquanto tá bem acessívelzinho.
que daqui a pouco não vai estar mais assim, mas é isso, estou de portas abertas, meu tarô também está aberto para todos e espero que tenham gostado. Bom, eu quero agradecer a todos pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui falando sobre tarô, que é um assunto que eu amo. Amo de paixão. Nossa, vocês não sabem o quanto eu amo tarô. E também de estar com Natália aqui. Cara, que a gente se cruzou através do tarô. Foi muito engraçado. Foi incrível. Porque, tipo, nossa, ela é namorada de um dos meus melhores amigos. E a gente se tornou amigo. E a gente se tornou amigo, tipo, logo de cara pelas conexões que a gente tinha. Porque instantâneo. Passando por coisas que eu já tinha passado. E a gente foi, tipo, eu acabei dando umas dicas a ela. E a gente foi conversando, tendo essa troca, né? De assuntos e afins. E, tipo, foi muito, muito legal. A gente acabou. E por isso que a gente tem essa dinâmica de dela me chamar de mestre, entre aspas. Porque eu trouxe o máximo de auxílio. Porque na minha época, na minha fase, eu não tive ninguém que me ajudasse. Eu queria ser essa pessoa que eu não tive pra ela. Ser como se fosse um suporte, uma base. Alguém que pudesse, tipo... Amiga, eu tô aqui, posso lhe ajudar nisso, o que você precisar, tô aqui. E foi muito bom conhecer o tarô dela, porque eu vi pessoalmente, e olhei e, tipo... E tocou! E toquei. Muito, muito bom. E, assim, se vocês quiserem também, pra gente ficar vindo aqui no Pera, a gente vem, nem que seja pra fazer uma tiragem semanal, ou coisas assim. Caraca, realmente... É muito gostoso feito, gente. Tá sempre feito. O convite para vocês está sempre aberto, assim como para qualquer pessoa que também queira trazer um tema. A gente tá sempre aberto, então não esquentem com isso, tá? O que vocês precisarem, a gente tá aqui. Mas pode seguir, Luiz. E o que é que eu ia falar mesmo? Eu já agradeci o convite, falei de Natália. Tô tentando lembrar o que eu ia falar agora. Peixe agora, vem no seu peixe. Vem no seu peixe. Quando for voltar a fazer. Lance seu arroba pro pessoal ir atrás. Gente, então, no momento agora eu só vou poder trabalhar com astrologia. Minha agenda de tarô só vai estar aberta em março. No momento está fechada. Então, vocês não vão conseguir tirar tarô comigo. Agora tá um momento inacessível. Não vou tirar. Você pode vir pra mim nesse meio tempo. Exatamente. Pense assim, não tô tirando com ele, mas tô tirando com ela. É a mesma coisa. Eu confio nela, gente. Confio nela. Boto minha mão no fogo. Mas se alguém quiser me seguir para no futuro, eu vou abrir ou quiser para fazer alguma coisa de astrologia, é @AC. E agora eu não esqueci meu arroba do Instagram. É mole. Calma. Tá meio lerdinha, desculpa. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa o pessoal aqui edita e coloca. Gente, é @ALCSLuiz no Instagram. Aí podem conversar comigo normal. E agradecer a todos por escutarem até o fim. A gente falar sobre tarô e esclarecer as dúvidas, bastante dúvidas, né? Sobre o que é o tarô, sobre a ética no tarô e sobre outros assuntos que eu nem imaginava que seriam perguntados. Que eu gostei bastante, inclusive. Gente, obrigado. Foi ótimo. Imagina, a gente que agradece, tá? As redes sociais deles vão estar aqui também na descrição desse podcast, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, não tiverem conseguido pegar, não se preocupe, a gente vai deixar na descrição desse podcast aqui específico. Exatamente. Muito, muito, muito obrigado mesmo, gente. Foi um podcast maravilhoso, tá? Tony não tá conseguindo falar, mas ele já tá falando por aqui pelo nosso chat, que foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. A porta continua sempre aberta se vocês quiserem fazer algum programa especial, ou se vocês quiserem fazer um programa que vocês dois, inclusive, sejam os apresentadores para citarem, para seguirem, até desenvolver mais o assunto. Sintam-se sempre convidados mesmo. Agradeço demais. Então é isso, gente. Por hoje, um beijo. Vamos nessa. Que ainda tem mais. Cheirinho, gente. Galera. Até a próxima semana. Tchau. Até.